Até aqui, construímos uma compreensão mais ampla e detalhada sobre o que aconteceu, tanto no tempo de Abraão quanto no tempo de Jesus, em relação às alianças pactuadas. Se você não sabe o que eu estou falando, eu te convido a escutar os podcasts anteriores para que fiquemos na mesma página de entendimento e revelação. Sobre a nova aliança, você já ouviu isso de mim algumas vezes e provavelmente de outras pessoas. Só podemos acessar a nova aliança pela fé. Mas como que isso se aplica a nós e como que isso funciona no nosso dia a dia, na prática? Essa é uma pergunta simples, mas que é bastante abrangente. Portanto, vamos começar a tratar disso nesse podcast e vamos continuar nos próximos episódios. Você está escutando o podcast do Investidor Inteligente. Todas as semanas você pode nutrir a sua vida financeira com informações gratuitas de qualidade, apresentadas de forma bastante harmônica, lançando luz sobre diversos assuntos relacionados a finanças e investimentos. Eu sou Felipe Souza, seu anfitrião no podcast. Há mais de 10 anos sou planejador financeiro, psicoterapeuta financeiro, neurocientista e especialista em inteligência financeira. Você me encontra no Instagram e no Facebook através do @FelipeSouzaBR e também no meu canal no YouTube, Felipe Souza. Muito em breve, você não vai mais me acompanhar pelo podcast do Investidor Inteligente. Nós estamos mudando para o podcast Tetelestai Financeiro. E é por lá que eu vou te auxiliar a destravar sua mentalidade e te ajudar a entender que a prosperidade também é para a sua vida. Usando bem o seu dinheiro, você pode desfrutar de qualidade de vida, fazer com que ele sobre e investi-lo para realizar seus sonhos, projetos e objetivos. E ainda crescer espiritualmente, entendendo de forma prática qual é o real valor do dinheiro e como sua relação com Deus pode ser um pilar central na sua vida financeira. Eu te convido a buscar agora o podcast Tetelestai Financeiro na sua plataforma de podcast, inclusive para poder acessar os episódios mais recentes do que esse e desfrutar de entendimentos e ideias que te conduzirão à verdadeira e plena prosperidade. Acessamos a nova aliança somente pela fé. Isso significa que não tenha nada que eu possa ou precise fazer para que Deus me considere justo, para que Deus me aceite. Quem fez tudo nesse sentido foi apenas Jesus. E ele foi perfeito nessa tarefa. Ele é o único que é justo por si só. Nenhum outro ser humano por si só consegue ser justo, ou seja, aceito por Deus, exceto se essa aceitação vier por meio de Jesus. É muito comum que em situações de dificuldade, nós tentemos fazer alguma coisa para resolver a situação. Não que isso seja ruim, mas quando a situação aperta de vez e parece ser impossível superá-la, a gente tenta fazer as coisas da maneira certa para que Deus nos abençoe. Só que na nova aliança, não existe disso de Deus. Se eu fizer as coisas certas, se eu tiver um bom comportamento, fizer tudo bonitinho, espero que você possa me aceitar. Não. Esse tipo de mentalidade e prática pertencem à velha aliança. Vamos recordar algumas coisas rapidamente. Lá em Gênesis 15, Abraão pôde abraçar as promessas que Deus fez para ele somente pela fé. Ele não participou do pacto, ele somente assistiu e creu que aquilo que foi dito para ele se tornaria realidade, porque já era verdade. Afinal, foram palavras ditas pelo próprio Deus, e Deus só pode dizer a verdade. Abraão fez alguma coisa? Fez. Levou os animais, cortou-os ao meio, espantou as aves de rapina, mas acabou dormindo. Quando ele acordou, viu o fogareiro fumegante e a tocha de fogo passarem pelos animais cortados e presenciou a pactuação da aliança entre as duas manifestações divinas. Mas ele não participou do pacto. Ele acessou as promessas apenas pela fé, apenas por crer. Na nova aliança, nós também não participamos diretamente do pacto. Somos convidados a crer naquilo que Jesus fez na obra consumada da cruz por cada um de nós para podermos acessar todos os benefícios da nova aliança somente pela fé. O que temos que compreender aqui? Tanto na aliança abraâmica quanto na nova aliança, não foi o ser humano que estava pedindo alguma coisa para Deus.
Quem deu o primeiro passo, tanto em uma aliança quanto na outra, foi o próprio Deus. Foi Deus quem foi atrás de Abraão, foi Deus quem deu as instruções para ele e disse que faria uma aliança com ele. Não foi Abraão querendo alguma coisa de Deus, foi Deus que foi atrás de Abraão para declarar suas promessas. Da mesma forma, não fomos nós aí atrás de Deus, nós estávamos espiritualmente mortos para Deus. Daí o próprio Deus veio, se encarnou, passou um período aqui na terra, foi para o madeiro, para a cruz, tornou-se maldito apesar de ser inocente e perfeito, morreu e ressuscitou. Foi o próprio Deus que deu o primeiro, o segundo, o terceiro e todos os outros passos para que a nova aliança pudesse ser feita. Ou seja, nada do que foi feito dependeu do ser humano e nunca vai depender. Afinal, foram alianças feitas entre o Pai e o Filho. E a partir da nova aliança, os gentios, eu e muito provavelmente você, puderam entrar nessa história toda. Deus já tomou a iniciativa primeiro. O que precisamos fazer é responder a Ele. Outro ponto também muito importante é o seguinte: acessamos a nova aliança e seus privilégios e benefícios pela fé. Mas você jamais deve tentar ter fé na sua própria fé. Como assim? Se você acreditar em algo parecido como: poxa, por eu ter fé, eu vou conseguir as coisas. Isso é ter fé na sua própria fé. Eu sei que parece contraintuitivo, e é. Mas sob a nova aliança, não se trata daquilo que você fez ou faz. Trata-se daquilo que Jesus já fez. As coisas vão se manifestar e acontecer não é na base da força do seu braço, principalmente para querer ter alguma coisa ou barganhar com Deus a partir da sua fé. Não tenta fazer isso porque não vai funcionar. Simples assim. O seu acesso a tudo na nova aliança, seja na sua vida financeira, na sua vida material, na sua vida natural, nos seus relacionamentos, na sua saúde, no seu propósito, tem que estar vinculado àquilo que aconteceu na obra da cruz, aquilo que foi pago para você na cruz. E como que eu sei que está liberado? Se o Filho te libertar, você será livre. Você precisa de revelação, e ela só vem a partir do seu relacionamento com Deus. Tem coisas que estão declaradas na Bíblia e aquilo já é seu por direito legal. Diante disso, você se apropria dessas coisas pela fé. Aquilo que não está na Bíblia e que pode ser um desejo seu e que Deus pode já querer te dar, você precisa buscar dele confirmação. Por exemplo, as Escrituras Sagradas não dizem que Deus vai garantir que você tenha sempre o carro do ano, e nem carro algum. Porém, se Deus te falar, se a promessa vir da parte dele para você, tenha certeza e plena convicção que o presente vai vir. Quando e como, não sabemos, mas se foi dito por ele, é a verdade, apesar de quaisquer circunstâncias contrárias aparentes. O cuidado que temos que ter é de nos certificarmos da confirmação dele sobre aquilo que desejamos e sobre aquilo que já foi pago para nós, porque se não tiver confirmação, você corre sério risco de nutrir desejos egóicos a partir das suas emoções. Você define, planeja, sonha, se emociona, imagina vividamente e trabalha em direção à realização do objetivo e talvez você até pode conseguir pela força do seu braço, mas não vai ser pela força de Deus. Portanto, é muito importante você alinhar o seu coração tanto com aquilo que Deus já pagou por você e já está disponível, quanto por aquilo que Ele te prometer e for confirmado em seu coração. No relacionamento com Deus, devemos sempre nos manter em sinceridade e honestidade de coração. Não se trata de incredulidade. Na passagem de Gênesis 15, é possível observar que Abraão perguntou para Deus: poxa, peraí, eu não tenho filho, mas você está falando que eu vou ter uma descendência gigantesca? Eu já estou velho e não tenho filho, e é o meu servo Eliezer que vai acabar herdando tudo aquilo que eu possuo. E aí Deus falou: não vai ser seu servo, você vai ter um filho gerado por você. E aí Abraão perguntou: poxa, mas como que isso vai acontecer? E dali Deus fez outra promessa: vai para fora da sua tenda e olha para o céu. Conta as estrelas se você puder contar. Assim vai ser a sua posteridade. É lógico que eu estou parafraseando o diálogo, mas o ponto é que não tem importância alguma você questionar a Deus. Você perguntar para Ele para tentar entender como que as coisas podem funcionar. Perguntar para Ele o que Ele quer fazer da sua vida, quais são os planos para a sua vida. E acredite, se for o momento adequado, Ele vai te revelar. Afinal, Deus é um Deus amoroso. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é Pai, não é carrasco. O que temos que tomar cuidado e devemos sondar os nossos corações é em relação à incredulidade.
Quer ver um exemplo? Se você for no Evangelho de Lucas bem no início, você vai poder ler a história que prenunciou o nascimento de João Batista, primo de segundo grau de Jesus, que seria o último profeta da Velha Aliança e do Antigo Testamento. Vemos que Zacarias, futuro pai de João, que era sacerdote, ele estava no templo servindo e lá apareceu um anjo para ele, Gabriel, falando que ele teria um filho. Daí Zacarias perguntou: como é que eu vou ter um filho? Eu tô velho, minha esposa também tá velha e ela é estéril. Como que isso vai funcionar? E aí o que aconteceu? O anjo Gabriel falou com Zacarias que, por ele ter duvidado, por ele não ter acreditado naquilo que havia sido dito, ele ficaria mudo até o menino nascer. E assim aconteceu. Dando continuidade nessa história, poucos meses depois dessa situação em que Isabel, mãe de João Batista, esposa de Zacarias, prima de Maria, estava grávida, Gabriel também foi visitar Maria e falou mais ou menos a mesma coisa com ela. Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E aí Maria ficou perturbada com aquilo, pensando no que poderia significar aquela saudação. E aí o anjo falou para ela: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você vai ficar grávida e vai dar à luz a um filho, e vai colocar o nome dele de Jesus. Ele vai ser grande e vai ser chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar para ele o trono de seu pai Davi, e ele vai reinar para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais vai ter fim. E Maria perguntou: como que isso vai acontecer, já que eu sou virgem? E o anjo explicou que o Espírito Santo desceria sobre ela e o poder do Altíssimo a cobriria com a sua sombra. Assim, aquele que nasceria seria chamado Santo, Filho de Deus. Quando a gente olha essas duas passagens, presentes no mesmo capítulo do Evangelho de Lucas, parece não ter diferença, mas tem. No primeiro caso, Zacarias foi incrédulo. Um sacerdote com certeza sabia da história de Abraão. Tanto Abraão e Sara eram velhos e ainda assim Isaac nasceu. Como isso não poderia acontecer com Zacarias e Isabel? Esse foi um caso de incredulidade. Por outro lado, Maria não foi incrédula. Ela só queria entender como ela ficaria grávida, já que ela era virgem, e o anjo explicou. No coração de Zacarias tinha incredulidade, e no coração de Maria tinha uma pergunta sincera e honesta. Deus não se incomoda de você questioná-lo para perguntar a ele como que as coisas vão acontecer. Ele pode te responder como pode não te responder. Ele não vai ficar bravo se você perguntar para ele como que os planos que estão sendo revelados para você podem acontecer na sua vida. O cuidado que temos que ter é o de sondar no nosso coração se existe raiz de incredulidade, porque essa erva daninha vai afastar e fazer com que você perca todas as bênçãos que já estão disponíveis para a sua vida a partir da nova aliança. E isso é muito sério. Se tivermos incredulidade tanto naquilo que já foi pago para nós através da obra consumada na cruz ou promessas específicas feitas para você, é possível que você não experimente as bênçãos sobrenaturais de Deus em sua vida. Não porque Ele não quer dar, porque Ele já deu, mas porque você se recusa a receber por simplesmente não acreditar. A partir do momento em que você começa a declarar, verbalmente mesmo, para os seus ouvidos ouvirem, sua alma perceber a sua própria declaração, que você é abençoado, que toda provisão é sua, que toda prosperidade já foi dada para você através de Jesus, se o seu coração não está treinado e convencido, ele vai olhar para as circunstâncias ao seu redor e buscar situações que contradizem a verdade de Deus para sua vida. Olha essa situação aqui. Você tem contas para pagar. Você está devendo, mas não tem dinheiro suficiente na sua conta bancária. Você não tem absolutamente nada. E esse trabalho que você tá? Isso não é trabalho de gente próspera. Quando a gente declara a verdade de Deus na nossa vida e o seu coração não está adestrado, ele vai gritar, ele vai combinar circunstâncias contrárias com a incredulidade que já existe nele para poder jogar na sua cara que aquilo que Deus disse é mentira. Quem é mentiroso? O seu coração incrédulo ou Deus que não pode mentir? Você tem a resposta. Nesse jogo, o seu coração pode jogar contra você e te tirar da rota das bênçãos também por conta da incredulidade. Só que, apesar das circunstâncias, apesar dos fatos, você sempre pode escolher acreditar na verdade. A verdade divina, já declarada inclusive, está acima dos fatos. É fato que se você tentar andar sobre as águas, você vai afundar. Mas Jesus disse para Pedro ir até ele, e pela palavra da verdade, Pedro andou sobre as águas. A escolha entre acreditar nos fatos ou circunstâncias, ou na verdade já declarada e consumada por Deus, é sua.
Outro ponto importante é que Deus deu uma promessa clara para Abraão. Primeira promessa do filho legítimo, do seu próprio sangue, e a partir disso também foi prometido uma posteridade incontável. Depois disso tudo, Abraão escolheu crer em Deus contra todas as circunstâncias. Escolheu crer contra a esperança, afinal, ele era muito velho e, humanamente falando, era impossível que ele tivesse um filho naquela altura da sua vida, próximo de 100 anos de idade. Porém, para Deus, nada é impossível. E Deus cumpriu essa promessa, porém, primeiro Abraão escolheu crer. E por fim, Deus fez uma aliança com Abraão indiretamente, conforme já detalhamos. Como que aplicamos isso tudo na nova aliança? Primeiro, temos sempre que lembrar que quem tomou a iniciativa de vir e fazer a nova aliança, a aliança superior, foi Deus. Nós não fomos atrás de Deus para pedir para ele fazer uma aliança diferente. Esse projeto, o Plano A, já estava no coração de Deus muito antes de toda a humanidade existir, desde a fundação do mundo. Segundo, sempre precisamos nos certificar se o desejo do nosso coração está adequado, e caso precisemos compreender, através de uma honestidade sincera, limpa de incredulidade, podemos perguntar para Deus quais são os caminhos e os planos que Ele tem para nós. Um relacionamento de intimidade permite esse tipo de proximidade. Terceiro, Deus nos fez promessas claras em Jesus. Muita coisa foi cumprida na cruz e, na maioria das vezes, por falta de entendimento, busca e revelação, nós não nos apropriamos daquilo que já foi consumado. Quarto, precisamos escolher crer. Precisamos escolher acreditar naquilo que Deus já fez e naquilo que Ele prometeu especificamente para nós. Precisamos acreditar, apesar das circunstâncias e em todas as circunstâncias, inclusive até contra a esperança. Quinto, por fim, através do Tetelestai, através da obra consumada na cruz, do sacrifício feito por Jesus, é que a gente tem acesso à nova aliança. Afinal, a nova aliança não foi feita conosco, seres humanos. A aliança foi feita entre o Pai e o Filho e só a acessamos indiretamente pela fé e nos apropriamos das bênçãos e benefícios somente pela fé. Mas como que a gente se apropria das bênçãos pela fé? Esse é o assunto do próximo podcast. Muito em breve, você não vai mais me acompanhar pelo podcast do Investidor Inteligente. Nós estamos de mudança para o podcast Tetelestai Financeiro. Te convido a pesquisar e a se inscrever agora no novo podcast para que possa me acompanhar nessa nova jornada e juntos nos tornarmos a cada dia exemplos vivos de prosperidade plena. Se tiver qualquer dúvida, você pode me encontrar através das minhas redes sociais além do podcast, seja no Instagram ou no Facebook, através do @FelipeSouzaBR e também no meu canal no YouTube, Felipe Souza. Ou se preferir, diretamente no meu site, www.felipesouza.com.br. Governe com bondade sobre você, sobre sua família e sobre suas finanças. Aqui é Felipe Souza e esse é o podcast do Investidor Inteligente. E eu te aguardo no podcast Tetelestai Financeiro.